E aí, galera, mais uma aula, né? Quem fala é o professor Alain. Eu trabalho com física, sou professor de escolas privadas, de escolas públicas e preparatória. Então, galera, nossa aula de hoje é uma aula bem interessante. Particularmente eu gosto de falar bastante, que é uma aula de um tema chamado de termologia. O que consiste a termologia? A termologia ela vai fazer um estudo aprofundado referente a dois temas, calor e temperatura. Então, quando você estiver lendo um texto, lendo um livro, vendo uma questão, aquela questão está fazendo alusão a esses dois temas, calor e temperatura, falaremos dentro desse tema chamado de termologia. Então, quando nós falamos sobre logia, é estudo, e termo vem de temperatura, né? Então, como eu falei para vocês, a termologia vai ser essa parte da física que estuda as leis que vão reger fenômenos caloríficos. E quando eu falo de fenômenos caloríficos, falamos sobre o calor. E a termologia ela tem alguns temas. Ela é dividida em termometria, calorimetria. Nela nós podemos estudar propagação de calor, estudo dos gases, termodinâmica. Mas um tema que nós vamos ficar restrito à nossa aula de hoje é termometria. Então, metria vem de medidas, termo vem de temperatura, né? Esse termometria você encontra também na matemática, geometria, trigonometria. Então, a termometria ela vai estudar medidas de temperatura, identificando os efeitos que podem ocasionar quando há sua variação. E que mais à frente nós vamos falar em dilatação. Então, mas a nossa ideia na aula de hoje é falar de alguns conceitos fundamentais, que são eles: temperatura, calor e equilíbrio térmico. Então, primeiro nós podemos falar o que é calor. Calor vem a ser o quê? É aquela energia térmica em trânsito que vai ser transferida de uma forma espontânea, de uma forma natural, entre dois corpos com temperatura diferente. Essa energia ela vai de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse tema calor, nós vamos falar um pouco mais adiante quando nós falarmos sobre calorimetria, tá bom? Mas o que é temperatura? A princípio, temperatura é uma grandeza escalar. Primeiro, por que temperatura é uma grandeza? Ela é uma grandeza porque nós utilizamos um instrumento para medir, para calcular, para identificar, que no caso vai ser o termômetro. E por que ela é uma grandeza escalar? Porque ela pode ser representada, e ela vai ser representada através de duas situações. Primeiro, ela é representada por um valor numérico e por uma unidade de medida. Vamos ver um pouco mais à frente essas definições. E temperatura, basicamente, é o quê? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas, das partículas. Mas a ideia é o seguinte, de quando você tem dois corpos com temperatura diferente, colocou esses dois corpos em contato, vai transferir energia da maior temperatura para o de menor temperatura, para que no final eles tenham a mesma temperatura. Fenômeno esse chamado de equilíbrio térmico. Então, quando você pega um copo, coloca ali Coca-Cola, só que essa Coca-Cola ela está quente, e aí você quer a Coca-Cola geladinha. O que você faz? Você pega essa Coca-Cola, tem duas opções. Você pode botar no freezer ou colocar gelo. Quando você coloca gelo nessa Coca-Cola, você vai perceber o seguinte, porque nós vimos aqui que essa energia térmica, esse calor, vai da Coca-Cola para o gelo. Logo, a temperatura da Coca-Cola diminui e a do gelo aumenta, até mudando de fase. E no final, você vai ter determinados elementos com temperaturas iguais. Isso é equilíbrio térmico. Então tá aqui uma observação, né? O calor sempre flui espontaneamente
de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá bom? Vale ressaltar que já caiu em algumas provas, galera, seguinte: qual a principal condição para que ocorra a troca de calor entre dois corpos em contato? É que eles tenham temperaturas diferentes. Só há troca de calor se as temperaturas forem diferentes. Porque até aí deu para entender direitinho essa parte fundamental da termologia, da termometria? Então, já que nós vamos falar sobre termometria, temos que falar sobre esse instrumento, que é o nosso termômetro. A maioria dos termômetros, aqueles termômetros mais antigos, eles têm ali dentro o mercúrio. Não é à toa que você tem ali a unidade que você encontra às vezes no mercúrio, tá lá no termômetro, está escrito assim, mmHg. Quer dizer o quê? Milímetros, o Hg é de mercúrio. Então você tem milímetros de mercúrio. Mas por que você tem ali o mercúrio? Qual é a função do termômetro? Então você vai lá, coloca o termômetro embaixo do braço ou na boca e você espera alguns minutos para que ocorra o quê? O equilíbrio térmico. Logo, né, o teu corpo vai transferir calor, vai transferir energia para o termômetro, fazendo com que o mercúrio que está ali dentro sofra uma dilatação milimétrica. E aí no que aquele termômetro, aquele mercúrio, sofre uma dilatação milimétrica, né? Dilatação, aumento do tamanho, você vai medir a temperatura. Então o termômetro exige a sensibilidade, exatidão e também, né, uma comodidade. Então é um aparelho que mede a temperatura dos corpos, né? Seu processo baseia-se no equilíbrio térmico. Então aí, galera, mas quando nós estamos falando sobre termometria, nós temos que falar sobre o que nós chamamos de escalas termométricas. Sendo que toda escala termométrica há uma pressão normal, que nós vamos falar aqui. O que acontece? Esses pontos fixos que nós vamos falar, que é o primeiro, o ponto de fusão do gelo, está aqui. E de ebulição da água, nós vamos ver alguns valores. E esses valores, eles podem ser alterados conforme a pressão do local. Isso nós vamos ver lá em calorimetria. Mas vamos com calma então. Vamos parar por aí, segura um pouquinho. Então nós vimos que termologia estuda calor e temperatura. Vimos que calor é energia que vai transitar. Vimos que a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Ok, beleza. Então nós temos dois pontos fixos. O que nós chamamos de ponto de fusão do gelo, que é aquela temperatura a qual você tem a água no estado sólido passando para o estado líquido. Você tem o ponto de ebulição da água, que é quando você tem a água no estado líquido passando para o estado gasoso. Então, quando a gente pega o bumbo, esse ponto de ebulição da água, nós vamos chamar de PV, ponto do vapor. E esse ponto de fusão do gelo, nós chamamos de PG, que é chamado de ponto do gelo. Então, são esses dois nomes, tá? Esses dois símbolos, ponto de vapor e o ponto do gelo. Ponto de vapor representa o ponto de ebulição da água. E ponto do gelo representa o ponto de, aqui voltando, ponto do gelo representa o ponto de fusão do gelo. E nós temos três escalas, são chamadas de escalas termométricas, as nossas escalas convencionais, o nosso padrão, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vale ressaltar, galera, que a escala Kelvin ela tem duas características importantes. Primeiro, ela é chamada de escala absoluta, porque nós podemos identificar ali o zero absoluto, que é onde nós temos a menor temperatura, que é 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Então, escala Kelvin também pode ser chamada de escala absoluta. E a escala Kelvin é a única escala que não aceita valores negativos. Porque, repetindo,
A menor temperatura é 0 Kelvin, que é igual a menos 273 graus Celsius, tá bom? E a escala Kelvin não é uma escala graduada, ela não tem grau. Mas vamos lá. Ponto do gelo na escala Celsius, 0. Ponto do gelo na escala Fahrenheit, 32. Ponto do gelo na escala Kelvin, 273. Ponto de vapor na escala Celsius, 100 graus Celsius. Ponto do vapor na escala Fahrenheit, 212. E ponto do vapor na escala Kelvin, 373. Estou repetindo. Ponto do gelo, escala Celsius, 0. Fahrenheit, 32. E Kelvin, 273. Beleza, galera? Tá me vendo aí? Ok? Não dorme não, hein? Vou ficar antenado porque hoje tem bastante coisa para nós falarmos aí. Ponto de vapor, 100. Escala Fahrenheit, 212. Escala Kelvin, 373. Lembrando, escala Kelvin, chamado de escala absoluta. Pega um papel para anotar aí, se não lembrar. Também conhecida, né, como escala absoluta, e não aceita valores negativos. Então aqui, ó, eu tenho a pressão normal, né, o ponto de ebulição da água e o ponto de difusão. Ali tem a variação, que Celsius vai de 0 até 100. Fahrenheit aqui ele é dividido em 80 partes iguais, né, diferente da escala Celsius, que é 100. A Kelvin, então aí já tem a escala Fahrenheit. Ali foi escala Fahrenheit. Aqui também vai ser escala Fahrenheit aí. Então aqui, galera, o que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo aqui uma fórmula de conversão. Então a pergunta é a seguinte: será que se nós tivermos uma temperatura na escala Celsius, 40, na escala Fahrenheit, 104, na escala Kelvin, 300 Kelvin, será que é possível nós transformarmos uma temperatura numa escala para outra? É possível. Através que equação? Tá aqui, galera. Aqui a equação de conversão. Claro que vocês podem encontrar que eu coloquei, trabalhei com fração, mas tem algumas outras equações. Vou voltar aqui. Tem algumas outras. Perdão, perdi aqui. Voltando, galera. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Tem alguns outros livros que você pode buscar e vai trabalhar com o número decimal, mas eu prefiro trabalhar com essa aqui, tá? Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Claro, se você quer transformar de Celsius para Kelvin, o que você pode fazer? Você iguala essas duas equações e tira o 5. E aquela equação trivial, né? Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Equação trivial. Quer transformar de Celsius para Fahrenheit? Pega essas duas equações e igualo. Quero transformar de Fahrenheit para Kelvin. Pega essas duas equações e vou igualar. Então essa equação é a equação padrão de conversão entre as escalas. Beleza até aí? Então vamos adiante.